servos do Senhor que assistis na casa do Senhor nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário, bendizer ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Estamos aqui para ouvirmos a voz do Senhor e nosso desejo é que Deus continue nos abençoando, falando ao nosso coração, que a cada dia o Senhor esteja nos fortalecendo. Domingo foi o aniversário do João Gabriel, Deus continue abençoando a vida dele, dando uma vida longa e feliz. Também da Cíntia, segunda-feira, que Deus continue abençoando a Cíntia e toda a sua família. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Mateus capítulo 19, e nós estaremos lendo 3 versículos apenas. Jesus abençoa as crianças. Hoje nós iremos falar sobre Jesus e as crianças. Vamos ler esse texto para nossa edificação. Gostaria que os irmãos que estão aqui na igreja, depois de ouvir, compartilhem o conteúdo com outras pessoas, né? Entra lá na página da igreja, marca a página da igreja, envia para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus filhos, netos, bisnetos, se tiver, e compartilhe a palavra de Deus. Você que está em casa também, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Diz assim um texto: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos repetir o verso 14, todos os irmãos? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Que a Tua palavra possa edificar a nossa vida, que a Tua palavra possa despertar a nossa vida, as nossas famílias, os nossos filhos. Faça um avivamento na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade. Guarda as nossas crianças, Senhor, proteja-as de todo mal, de toda investida de Satanás, que elas sejam guardadas e amparadas pelo Senhor. E nós queremos conduzir os nossos filhos sempre, ó Deus, na presença do Senhor, e não desistir de orar com eles e por eles, e que o Senhor esteja fazendo um milagre na vida dos nossos filhos, o maior milagre, o milagre da nova vida, do novo coração, o milagre da salvação, o milagre da vida eterna, do novo nascimento. É o que nós te pedimos, ó Deus, faça isso pelo Teu poder, faça isso, Deus, pela Tua graça e amor, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa sociedade que despreza as crianças, que rejeita as crianças. Isso pode ser visto de várias formas. Os casais não querem ter filhos, uma vez que vão atrapalhar as finanças do casal, vão atrapalhar as viagens nacionais e internacionais, e vão bagunçar a casa, vão dar muito trabalho. Filho dá trabalho demais, alguns dizem. Vamos comprar um cachorrinho, um pet, um gatinho, e a gente, então, em vez de ter filhos, a gente tem animais de estimação. Veja, meus irmãos, o envelhecimento da população europeia. Cada casal na Europa tem menos de um filho. E nós podemos perceber, se não houver um avivamento da igreja na Europa, até 2050, a Europa inteira será islamizada só com o crescimento biológico, uma vez que os muçulmanos têm de 8 a 10 filhos. A banalização da vida humana, como a vida humana tem sido banalizada, matar fetos humanos por qualquer que seja a razão, é defendido como um foro íntimo, um direito da mulher. O aborto do feto humano, por qualquer motivo, é defendido até pela nossa Suprema Corte, até pelo Supremo Tribunal Federal. O movimento feminista sai pelas praças e chega a colocar, no seu corpo a frase: meu corpo, minhas regras, como se a mulher tivesse direito de abortar o seu filho por qualquer motivo, como se estivesse cortando a ponta da unha ou a ponta do cabelo. No entanto, meus irmãos, matar um filhote de animal para tirar uma pele e fazer um casaco, uma blusa, uma roupa, é crime. Esse povo diz: olha, é um ato criminoso.
Por exemplo, os ovos de tartaruga são muito mais protegidos do que o feto humano. Pelo IBAMA, eles protegem aquele ovo de tartaruga muito mais do que um filho no ventre materno. Nós podemos perceber os maus tratos com as crianças nos lares, a pedofilia, aliciamento de crianças para o tráfico de drogas, como as crianças estão sendo aliciadas por quadrilhas, por traficantes. No entanto, no texto lido nós podemos ver a preocupação amorosa de Jesus com as crianças, como Jesus amava as crianças, como Jesus ama as crianças. Crianças são levadas a Cristo e os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. E, no entanto, Jesus chega a dizer: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois do reino dos céus pertence aos que são como elas. Dos tais ao reino dos céus. Então, antes de ir embora, Jesus pôs as mãos sobre as crianças e as abençoou. No entanto, meus irmãos, no texto anterior, Jesus fala o quê? Do casamento. Nós falamos aqui sobre a beleza do casamento, como Jesus ama a família. Família é projeto de Deus, e Jesus diz que aquilo que o Deus ajuntou, não separe o homem. Afinal de contas, as crianças são as maiores vítimas do divórcio. Não são só os pais que são rasgados, mas os filhos também. Os filhos sofrem com o divórcio dos seus pais. Primeiro o casamento, depois as crianças, uma sequência lógica. Vejam bem que Jesus fala da família, fala do casamento e fala contra o divórcio. E como são felizes as crianças cujos pais estão casados na vontade de Deus, procuram obedecer ao Senhor e levam as suas crianças à presença de Jesus para serem abençoadas, para serem tocadas por Jesus. Famílias que vivem assim são famílias bem-aventuradas, famílias felizes. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que as crianças são parte integrante da igreja. Vamos a isso? As crianças são partes integrantes da igreja. Nós temos aqui Elisa, né? Que bom que ela está aqui, representando as crianças neste culto de quarta-feira. Na escola dominical nós temos muitas crianças, no culto à noite também. Que Deus esteja abençoando a vida das nossas crianças. E nós aqui aprendemos que as crianças devem ser levadas a Cristo. Vamos a isso? As crianças devem ser levadas a Cristo. Veja o que diz o verso 13, todos juntos? Vai aparecer na tela para você que está em casa também. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Provavelmente as pessoas que trouxeram essas crianças à presença de Jesus eram seus pais. Pais, vocês têm trazido os seus filhos a Cristo? Não só a igreja, mas a Cristo. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Nós não podemos terceirizar a educação dos filhos para a igreja. Nós devemos ensinar os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E veja bem que o texto diz assim: ensina a criança no caminho. Existem muitas pessoas que ensinam o caminho, mas o texto diz que nós devemos ensinar no caminho, andando com ela, sendo exemplo para os nossos filhos. Como pais, essa é a nossa maior obrigação. A sua maior obrigação não é providenciar a melhor escola, as melhores roupas, os melhores brinquedos, as melhores universidades, mas providenciar a melhor instrução do Senhor, a instrução da lei de Deus. Veja o que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia está repleta de textos que falam como os pais devem educar os seus filhos. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9. Abra sua Bíblia nesse texto, vamos ler esse texto.
Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja como os pais deveriam escrever nos umbrais da porta. Naquele tempo eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje em nossas mãos. Eram rolos de pergaminhos. Ter uma Bíblia no tempo antigo era muito caro ter uma Bíblia. Eram rolos e mais rolos. Mas eles deveriam decorar a palavra de Deus, escrever nos umbrais da porta, escrever na palma da mão, e ensinar os filhos, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ensinando a palavra de Deus, inculcando, colocando na cachola, colocando na cabeça, colocando na mente. Hoje eu, com o desafio de decorar o Salmo 139, né, eu decorei o Salmo 139, depois decorei o Salmo 103, depois decorei o Salmo 125, 126, 127, 134, 117, fui decorando o Salmo. E eu cito direto para os meus filhos dentro de casa. A gente precisa citar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus e viver a palavra do Senhor. Teve um irmão que eu citei o texto para ele, bíblico, ele chorou. Quando eu citei o Salmo 128, dizendo para ele, olha que privilégio que você tem, tendo uma neta no seu colo, nos seus braços, e eu citei esse Salmo 128, e a parte final fala assim, para que veja os teus filhos e os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quando eu cheguei nessa parte, ele chorou, porque ele viu os filhos e agora está vendo os filhos dos filhos. Então nós podemos ver aqui que essas crianças foram levadas a Cristo para que Jesus as tocassem em sinal de sua bênção sobre elas. Os pais queriam que Jesus pudesse orar por elas, tocá-las. Não se sabe, meus irmãos, se elas precisavam de alguma cura física. No entanto, a mortalidade infantil era muito alta nesse tempo. 6 em cada 10 crianças morriam antes de chegar aos 16 anos. A mortalidade infantil naquele tempo era altíssima. E aqui nós podemos perceber que os pais trouxeram os seus filhos a Cristo porque acreditavam na bênção de Cristo e que a bênção de Cristo faria bem para a sua saúde, para as suas almas e para tocar em seus corações. Só Cristo pode tocar no coração dos nossos filhos e regenerá-los, e curá-los, e transformá-los, e resgatá-los. O texto diz que as crianças foram levadas a Cristo para que Ele impusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Devemos, meus irmãos, levar os nossos filhos a Cristo, para que Ele possa colocar as suas mãos sobre os nossos filhos e interceder por eles. Como Jesus ama as crianças, nós devemos orar pela vida dos nossos filhos. Enquanto o diabo odeia as crianças, Jesus as ama de um modo todo especial. Vocês lembram da cura do jovem possesso, um menino que manifestou o demônio e caía no fogo e na água? Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? O pai respondeu, desde a infância. Crianças também podem ficar endemoniadas. Crianças podem ficar endemoniadas. O texto diz, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E veja bem que Jesus o libertou, que Jesus curou esse jovem que era possesso pelos demônios desde a tenra idade, desde a infância. Nós devemos orar pelos nossos filhos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nós devemos orar pelos nossos filhos para que eles possam ser cheios de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que as crianças não devem ser impedidas de ir a Cristo.
Nós não podemos ser pedras de tropeço na vida dos nossos filhos. Veja o erro dos discípulos em repreender aqueles que traziam as crianças a Cristo. O texto diz assim, no verso 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Vamos dizer isso? Mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, os discípulos estavam sendo pedra de tropeço na vida dos pais e na vida também dos filhos desses pais. A dureza do coração dos discípulos, meus irmãos, uma vez que Jesus disse para não desprezar os pequeninos. Nós não podemos desprezar os pequeninos. Jesus, quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, Jesus pega uma criança, coloca no meio e fala o seguinte: em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço na vida das crianças. Vejam bem, a falta de visão dos discípulos. Uma vez que consideravam que prestar atenção às crianças era um nível inferior. Veja, meus irmãos, a falta de conhecimento do ministério de Cristo, porque achavam que era perda de tempo dar atenção às crianças. Existem muitas pessoas que pensam assim. Falta de conhecimento do ministério de Jesus. Para os discípulos, Jesus não podia perder tempo com as crianças. Por isso os discípulos queriam controlar a agenda de Jesus, queriam controlar o acesso a Cristo. As crianças eram desprezadas socialmente. Na cabeça dos discípulos, Jesus estava ocupado demais. Tinha muita gente para ser curada, tinha muito adulto para ser visitado, tinha muita gente para ser aconselhada, para que Jesus pudesse se preocupar com algo de importância secundária. Para o discípulo o seguinte: olha, isso é secundário no ministério de Jesus. Ah, meus irmãos, quantas igrejas fazem o mesmo que esses 12 discípulos? Adoram proibir a presença de crianças no meio da ministração do Evangelho, como se eles não pudessem participar, ou como se eles não fossem trazer irritação e problemas. Devido ao grande egoísmo, as pessoas querem chegar à igreja, sentar em um lugar confortável, ter total distância possível das crianças, inclusive os próprios pais. Os próprios pais. Quantos pais, às vezes, vêm para a igreja, mas deixam os filhos na frente da televisão, do computador, da internet, não trazem os seus filhos para a casa de Deus. Mas se olharmos na Bíblia, meus irmãos, nós veremos que as crianças, elas participavam-se do culto. As crianças participavam do culto. Veja o que diz Deuteronômio 31. Abra a sua Bíblia nesse texto. 11, versículo 13. Vejam bem. A Elisa pode até desenhar aqui que eu estou pregando aqui. Jesus e as crianças, viu, Elisa? A importância. Veja o que diz Deuteronômio 31, versículo 11 até o verso 13. Pastor Rui pregou lá no Cascata quinta-feira, o Caleb estava lá. Aí deu uma folha para ele desenhar e falar sobre a mensagem. E ele desenhou, ele mostrou Jesus e a luz brilhando. Ele fez isso, ele captou a mensagem que o pastor Rui estava pregando. Então, Deuteronômio, meus irmãos, 31, versículo 11 até o 13. Vamos ler? Quando todo Israel comparecer à presença do Senhor, no lugar escolhido por Ele, vocês lerão esta lei diante de todo Israel, para que a ouçam. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que estiverem nas suas cidades. Todos deverão ouvir e aprender estas leis, para que aprendam a respeitar o Senhor, seu Deus, e obedecer a todas as palavras desta lei. Façam isso, para que os seus filhos, que não
conheceram estas leis, possam ouvir e aprender a ter respeito pelo Senhor, o seu Deus, todos os dias em que viverem na terra, na qual tomarão posse quando passarem o Rio Jordão. Vejam bem, todo o povo, homens, mulheres, crianças e estrangeiros, todos aprendendo e ouvindo a lei do Senhor no culto público. Veja o que diz Joel, capítulo 2, versículo 15 e 16. Joel, capítulo 2, verso 15 e 16. E aqui, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus um avivamento na igreja. Joel fala do derramamento do Espírito Santo, fala das promessas do Senhor. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Nós devemos pedir a Deus, nós devemos tocar a trombeta em Lindéia, trocar a trombeta do Senhor e convocar o povo para um jejum, proclamar uma assembleia solene. Veja o que diz o verso 15, vamos ler? 15 e 16. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum santo e reúnam todo o povo para uma reunião solene, que venham todos, reúnam os anciãos, as crianças e até mesmo os que mamam no peito, recém-nascidos, devem participar do culto. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares, até o noivo, o recém-casado, e devem ouvir a convocação desta assembleia solene, deste culto diante do Senhor. As crianças, meus irmãos, não são a igreja do futuro, as crianças são a igreja de hoje. Elas devem ser conduzidas nos caminhos de Deus hoje. Elas devem cultuar conosco hoje, para continuar sendo igrejas amanhã. As crianças não são a igreja do futuro, mas são a igreja do presente, de hoje. Por isso elas devem participar do culto, adorando ao Senhor. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, aqui aprendemos que Jesus reprovou a atitude dos discípulos. Veja o que Jesus disse, verso 14, vamos ler? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, ele reprovou a atitude dos discípulos. Marcos diz que Jesus, ele ficou indignado com a atitude dos discípulos. Marcos 10, 14 diz o seguinte: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus ficou indignado. Jesus reprovou a atitude dos discípulos. O desprazer de Jesus aqui, meus irmãos, revela a sua compaixão e defesa dos indefesos, dos vulneráveis, dos hipossuficientes. Jesus saiu em defesa dos impotentes. Em lugar de excluir as crianças, Jesus as acolhe. Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus recebe a consagração que os pais fazem dos seus filhos. Os filhos estavam ali sendo consagrados a Cristo pelos seus próprios pais, levando-os à presença de Cristo. E levar as crianças a Cristo é a coisa mais importante que podemos fazer, né, por nossas crianças, por nossos filhos. Jesus considera uma ofensa quem tenta embaraçar ou excluir ou impedir uma criança de sua presença. Jesus diz: não os embaraceis. Vamos a isso? Não os embaraceis. Muitas vezes nós embaraçamos uma criança de vir a Cristo quando nós deixamos de ensinar a palavra de Deus para elas. Nós embaraçamos. Ou quando deixamos de dar exemplo para ela. Alguém disse que um pai deve a seus filhos 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Os pais, a criança vê, a criança faz. Se o pai não lê a Bíblia, a criança vai ler a Bíblia? Se o pai não ora, a criança vai orar? Se o pai não frequenta a igreja, a criança vai frequentar a igreja? Não. Criança vê, a criança faz. Jesus disse: pois dos tais é o reino do céu. Vamos dizer isso?
pois dos tais é o reino dos céus. Jesus não está dizendo que as crianças são sem pecado ou são inocentes, né? Ou que no céu só tem crianças. Não. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é que as crianças, é que elas são a parte central no reino de Deus. Em outras palavras, a igreja de Cristo consta de todos aqueles que professam a verdadeira fé, juntamente com os seus filhos. Os nossos filhos são filhos da promessa. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. A igreja é o reino do Senhor Jesus, é a casa e família de Deus, povo de Deus, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e estrangeiros. A quem pertencem os nossos filhos? Ao Estado? Alguns chegam a dizer, não, os filhos não são dos pais, são do Estado. Tem uns aloprados, os militontos no Congresso Nacional que defendem isso, que os nossos filhos são do Estado. A quem pertencem os nossos filhos? Aos pais biológicos? Nós somos depositários, né, fiéis, né, dos nossos filhos, mas nós não somos donos dos nossos filhos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o galardão. Não só estamos cuidando dos nossos filhos, e nós devemos cuidar da melhor maneira possível, porque nós somos responsáveis por eles, em educá-los. Os filhos dos crentes, meus irmãos, em Cristo, pertencem ao Senhor e são membros da igreja visível. Por isso, os nossos filhos fazem parte da aliança. No Antigo Testamento, os filhos do povo de Deus, eles eram circuncidados ao 8º dia. Isaac foi circuncidado ao 8º dia porque ele fazia parte da aliança. Deus tinha um pacto com Abraão e com os seus filhos. Por esta razão, meus irmãos, na nova aliança, os filhos dos crentes devem ser batizados, porque o batismo substituiu a circuncisão. Assim como a ceia substituiu a Páscoa. Nós não temos mais a Páscoa, nós não comemos mais o cordeiro, nós comemos o pão, nós bebemos o cálice. Nós não temos mais a circuncisão, quando a criança era circuncidada ao 8º dia, mas nós temos o batismo que substituiu a circuncisão. Veja o que Pedro disse, meus irmãos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Veja o que Pedro pregou em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Veja o que Pedro respondeu. Quando eles perguntaram, que faremos, pois, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, vamos ler? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para vós e para vossos filhos, para os pais e para os filhos. E aqui não fala assim que o filho tem que ter 18 anos para cima, fala os filhos. Famílias inteiras no Novo Testamento foram batizadas. Cornélio e sua família, Lídia e sua família, o carcereiro e a sua família. O texto diz, ali quando o carcereiro perguntou, o que devo fazer para que seja salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E naquela mesma hora da noite, meia-noite, o carcereiro e toda a sua família eles foram batizados. Crispo e os seus filhos, Estéfanas e seus filhos, 1 Coríntios 1:16. Será que não tinha um filho menor nessas famílias? Com certeza. Essa promessa é para vós e para vossos filhos. Os filhos fazem parte do pacto. Deus tem um pacto com os pais e também com seus filhos. Lembro do pastor, que os filhos estavam fora da igreja e ele orava a Deus. E ele falou assim, eu não criei filhos para povoar o inferno. Naquele ano ele tirou a licença do ministério, em um ano,
todos os 4 filhos voltaram para Cristo. E hoje um deles é pastor. Deus faz isso. Pastor Antônio Elias, que viveu até os 96 anos de idade, foi um grande pregador, avivalista. Ele que fundou a igreja presbiteriana em Porto Alegre, a primeira igreja de Porto Alegre, fundou também lá em Teoflotone, e aquela região ali de Almenara. Foi um grande plantador de igreja, e ele orava pelos filhos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Os nossos filhos devem ser dedicados a Deus. As criancinhas, meus irmãos, são usadas como referência para receber o reino de Deus. O reino de Deus é a esfera do domínio da salvação, onde Deus e Jesus reinam. É a esfera onde Jesus domina sobre a vida do indivíduo. Marcos 10, 15 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. De maneira nenhuma. Receber o reino de Deus, meus irmãos, requer dependência total. Assim como uma criança depende totalmente dos seus pais. Vocês lembram dos seus filhos menores? O leite, a fralda, o banho, levar para a escola, buscar da escola. Não é, Noeli? É assim, total dependência. Assim também dependemos totalmente de Jesus para sermos salvos. Nós dependemos dele. O que seria de nós sem Cristo? Mas em segundo lugar, receber o reino de Deus requer confiança. Assim como as crianças confiam em seus pais. Você coloca uma criança no lugar alto, vai, pula, e ela pula mesmo. Porque ela confia que você vai segurar. Não vai deixar ela esborrachar no chão. Os seguidores de Cristo devem confiar nele, na sua graça, no seu sangue, na sua presença, no seu amor, na sua proteção. Humildade, meus irmãos. Assim como as crianças são modelo em sua humildade, você corrige uma criança, briga com ela, daqui a pouco ela está ao seu redor. Você bate ela, depois ela vem e te abraça. Humildade. Jesus, meus irmãos, ele veio para os humildes e rejeitados deste mundo. Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. E ser humilde de espírito é reconhecer que é pecador e que precisa da graça abundante e perdoadora de Cristo. Ser humilde de espírito é reconhecer, eu não sou nada, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Jesus, eu preciso do sangue de Cristo, e sem Ele eu estou perdido. Como disse John Stott, nada oferecer, nada reivindicar, e nada com que comprar o favor do céu. Nós não podemos comprar o favor do céu. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. A única maneira possível de se entrar no reino é aceitando pronta e confiantemente, como a criança o aceita. Nós devemos confiar na graça de Jesus. Finalmente, meus irmãos, aqui aprendemos que Jesus abençoa as crianças. Veja o que diz o verso 15, vamos ler? E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Veja bem que Jesus colocou as mãos sobre essas crianças. A mão de Jesus sobre a cabeça era a mão de Deus. Segundo o evangelista Marcos, no verso 16 do capítulo 10 de Marcos 10, 16, abra aí, por favor, na tela, e vamos ler esse versículo juntos. Vamos ler? Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 16. Jesus, meus irmãos, tomou as crianças nos seus braços. Jesus abraçou essas crianças. E assim se cumpriu a Escritura. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Veja como Jesus tem esse coração do bom pastor. Salmo, isso faz me lembrar o Salmo 23, que salmo maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus, o bom pastor, colocou as mãos sobre a vida dessas crianças. Ah, meus irmãos, Simeão tomou Jesus nos braços. Lembra que Simeão tomou Jesus nos braços? Jesus como menino. E quando Simeão tomou Jesus nos braços, ele louvou a Deus, dizendo: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ele pegou aquele menino, Deus, nos braços, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus agora, meus irmãos, tomava nos braços essas crianças. Jesus impôs as mãos sobre elas, indicando a concessão do seu Espírito. Ele quem batiza com o Espírito Santo. E a consagração delas para si. É como se Jesus dissesse: essas crianças são minhas. Ele é o Senhor da vida dessas crianças. O Senhor as abençoou com as bênçãos espirituais que só Ele pode dar. Só Ele pode curar o enfermo, só Ele pode libertar o endemoniado, só Ele pode redimir as almas dos homens, inclusive das crianças. As crianças também precisam do Redentor, do Salvador. Nenhuma criança entra no céu por si mesma. Elas precisam de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Agradecendo a Deus pelos nossos filhos. A pessoa, se os casais da igreja não tivessem filhos, não ia acabar com a igreja. Nós precisamos agradecer a Deus pelos nossos filhos. Filhos não são irritação, mas bênçãos de Deus para a família. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós devemos agradecer a Deus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. As crianças, meus irmãos, não são um peso, um fardo, mas um presente de Deus para a família. Em outras palavras, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E filho é como flecha. O texto fala assim, como flechas na mão do guerreiro. O filho é flecha, a Elisa tem que ser flecha. Os nossos filhos têm que ser apontados para o rumo certo, para os princípios certos e para o alvo certo. E o alvo é Cristo. E o alvo é Cristo. Aponte o seu filho para Cristo, para o alvo certo. Como viveremos, meus irmãos, levando os nossos filhos a Cristo? Ninguém é tão pequeno ou tão jovem que não possa ser levado a Cristo. Um só toque de Jesus é capaz de tornar os nossos filhos felizes, de salvá-los. Você tem os seus filhos longe de Deus, não desista deles, ore por eles. É o Senhor Jesus que muda o coração, é o Senhor Jesus que pode resgatá-los. Quando você deve levar os seus filhos a Deus? Quando estiver nas drogas? Quando estiver endemoniado? Quando estiver andando em más companhias? Não devemos, meus irmãos, esperar a tragédia bater a nossa porta para levar os nossos filhos a Cristo. Traga os seus filhos aos pés de Cristo sem demora, antes que seja tarde demais, desde a tenridade. Onde estão os seus filhos? Ao seu lado? Em sua casa? Que tipo de música o seu filho tem cantado? Qual é a playlist de músicas no celular do seu filho?
Traga os seus filhos para Cristo, para que sejam abençoados. Traga os seus filhos para Cristo, para que sejam regenerados. Só Ele pode regenerar uma alma. Uma criança, meus irmãos, que aceita Jesus na tenridade, quando ela se converte desde a tenridade, ela tem uma vida inteira para dedicar-se para Deus. Já pensou? Quando a criança encontra Jesus desde a tenridade, ela não vai experimentar as drogas, não vai experimentar as más companhias, não vai experimentar este mundo louco. Mas se o seu filho está longe de Deus, não desiste de orar por ele. Por mais chafurdado que ele esteja, no fundo do poço, no fundo do lamaçal do pecado, o Senhor Jesus é aquele que pode tirá-los dali. Então ore a Deus, clame ao Senhor, levanta os nossos filhos aos pés de Cristo, apontando para o alvo que é Cristo, porque nada pode preencher o vazio do coração do homem, meus irmãos, a não ser Cristo. As pessoas podem querer experimentar as drogas, as baladas, as noitadas, a prostituição, o adultério, as orgias, nada disso pode preencher o vazio do coração humano, só Cristo, só Cristo. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Sabendo que os nossos filhos são pecadores e precisam de um Redentor. Crianças não nascem puras, nem inocentes, elas não nascem neutras, elas nascem em pecado. Diferente de Pelágio, Freud, Armínio, que diz que as crianças nascem puras, nascem sem pecado, as crianças nascem totalmente em pecado. Pastor, é isso mesmo? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi chega a dizer, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Já nascemos condenados. Bebezinhos e crianças não são anjinhos, são pecadores. E como nós sabemos que os nossos filhos são pecadores? Como nós sabemos que os bebês são pecadores? Bebês morrem, bebês adoecem, bebês têm crise também de saúde, pode ficar hospitalizadas os nossos filhos, as nossas crianças, e a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Se criança não tivesse pecado, criança não morreria, não ficaria hospitalizada, não adoeceria. Apesar, meus irmãos, de nascerem em pecado e em condenação, Deus tem um cuidado especial com as crianças. Apesar de já nascerem condenadas, Deus tem justiça de Cristo imputada sobre as crianças que morrem na infância. Isso, as crianças são salvas e Jesus então aplica a sua justiça na vida delas. Os nossos filhos precisam de Jesus para serem salvos. Os nossos filhos devem ser dedicados a Cristo, porque não há salvação fora de Cristo. Ninguém vai encontrar com Deus, senão por meio de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso nós devemos dedicar os nossos filhos a Deus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaracei de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar.